Com certeza, o exercício mais eficiente para que você alcance de maneira mais rápida o teu objetivo, a aprovação num concurso público, com certeza, fazer exercícios. É um instrumento fundamental para aqueles que desejam alcançar um cargo público. Na ponta da língua de hoje será dedicado justamente a isso. Nós teremos com alguma frequência alguns encontros dedicados à realização de mini simulados. Você vai receber esse simulado antes, vai tentar resolver, ou então você pode pegar aqui também, no link que está na descrição do vídeo, você também consegue encontrar o mini simulado elaborado e que será resolvido no nosso episódio de hoje. Tudo bem? O assunto de hoje, a banca IDECAM, que vai aplicar o concurso do Corpo de Bombeiros. Tudo bem? Meus amigos, apertem os cintos. A partir de agora você está na ponta da língua. Com certeza, você já pegou o link aí que está na descrição, ou de repente você recebeu no seu e-mail já, o simulado, o mini simulado sobre a banca IDECAM que nós realizaremos hoje. Como eu comentei, para quem viu o artigo que está lá no blog do Gran Cursos Online, nosso objetivo é estimular a prática de questões. Até porque, meus amigos, a teoria é importante, sim, mas o seu maior objetivo numa prova de concurso público é acertar questões. Então, por isso, nosso treino não é pautado para o estudo da teoria, mas sim ter a teoria como um suporte para o entendimento maior das questões. Nosso maior objetivo é acertar questões nas provas de concurso público. Está disponível para você o simulado. Espero que você tenha tentado resolver este simulado antes. Se não, você vai fazer para mim uma breve parada neste vídeo, vai tentar resolver as 3 questões propostas e daí em diante, aí sim você vai acompanhar a execução e a resolução das questões. Tudo aqui feito com muito carinho e amor, baseado justamente na banca que vai aplicar o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Aí alguns vão me perguntar, eu até respondi a isso no meu artigo. Professor, então quer dizer que esse vídeo aqui ele só serve para quem vai fazer o Corpo de Bombeiros? Óbvio que não. Você, candidato, independentemente do concurso a que você vai concorrer, ou então, de repente, se você ainda nem tem um edital já publicado para você, você está esperando por um edital, cara, o teu maior objetivo é fazer exercícios, treinar questões. Você precisa ter um foco, claro, uma determinada banca como objetivo. Mas é fundamental que você também conheça outras bancas, que é uma forma de você ter certeza daquilo que cai na sua. Sempre pratique, principalmente se você tem a oportunidade, como por exemplo aqui no programa Na Ponta da Língua, a oportunidade de fazer uma prática orientada, aproveite-a, tudo bem? Isso é muito importante para o teu desenvolvimento como concurseiro e, se Deus quiser, futuro aprovado. Tudo bem? Vamos à tela então, por gentileza. Meus amigos, estamos no episódio 3, dedicado justamente ao nosso mini simulado da IDECAM. Quem aí se deparou, acabou de observar o seguinte para mim, que aí na sua frente tem um texto com esse tamanho, olha para cá. O texto começa aqui, o título, Olimpíadas serão ótimas, ao menos para os bombeiros. O título, pessoal, também é conhecido como arquilexema. O que significa isso? Arqui quer dizer principal. Lexema, palavra. O título é a palavra principal do texto. Tanto é que a gente tem a seguinte percepção. Um bom título, ele deve fazer uma previsão daquilo que será abordado ao longo do texto. Por que estou fazendo essa consideração para vocês? Em provas da IDECAM, eles já utilizaram o título como assunto para algumas das questões que foram cobradas, tudo bem? Então é fundamental que você na prova da IDECAM não ignore o título do texto, ok? O título do texto já foi assunto de cobrança e você precisa entender o que o título quer dizer. Por exemplo, aqui ele fala o seguinte, as Olimpíadas serão ótimas, ao menos para os bombeiros. Isso aqui me dá a percepção do seguinte, poxa, as Olimpíadas, ela vai apresentar pontos positivos e pontos negativos. Aliás, pontos ótimos. Só que ele destaca o seguinte, que esses pontos ótimos, eles são voltados para os bombeiros. Então é acerca disso que o texto vai falar. De repente ele pode falar dos aspectos positivos, dos negativos e ressaltar os positivos para os bombeiros. Mais ou menos isso que ele quer dizer, tudo bem? Tanto é que um bom redator, ele dá o título ao seu texto só depois de finalizar o texto. Porque depois que o texto está findado, ele tem a oportunidade de encontrar ali naquele texto quais são as informações mais relevantes para a construção do título. Também faço um comentário para aqueles que vão fazer, por exemplo, o concurso do CFO, que tem redação discursiva. Só se dá um título a uma redação discursiva se o comando exigir. Mas eu vou te contar uma coisa, a IDECAM de praxe não pede título. Não esqueça o título na redação discursiva. Tudo bem? Vamos à tela, por favor. Ele coloca um texto dividido em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é esse. O segundo parágrafo é esse. O terceiro parágrafo é esse. O quarto parágrafo é esse. Se você percebeu, acabei de passar correndo por todos os parágrafos, certo? E por que
que eu fiz isso? Porque você, na hora da prova, vai traçar uma estratégia antes de ir ao texto. Venha comigo, por gentileza. Qual que vai ser a sua estratégia na hora que você estiver diante da prova, em que ela estiver diante dos seus olhos? Primeiro passo. Separar as questões. Separar as questões. Em quais grupos, professor? Grupo de questões de gramática e questões de texto. Tudo bem? Só que são aquelas questões de texto que versam literalmente sobre a análise do texto, tá? Análise do texto, em que ele sugere para você a compreensão do texto. Por que é fundamental você separar? Porque a execução dos dois tipos de questões são bem diferentes. Você precisa pensar que são formas diferentes de executar essas questões. Por quê? Primeiro passo. Questões de gramática são essas daqui que você vai resolver primeiro. Tudo bem? Questões de texto você vai deixar para depois. E por que essa separação, professor? Primeiro motivo. A gramática ela é mais objetiva que o texto, ou seja, te dá a oportunidade de acertar a questão mais rápido. Questões de texto, elas exigem que você faça a leitura do texto e às vezes a leitura mais de uma vez do mesmo texto, o que gera para você perda de tempo e também gera cansaço mental, o que não é positivo. Tudo bem? Segundo, as questões de gramática, ainda mais na IDECAM, elas são retiradas de trechos do texto. Só que você não precisa necessariamente retornar ao texto para resolver as questões de gramática. É uma vantagem que a IDECAM nos dá. Ela tira, sim, trechos do texto, só que você não depende do texto para executar as questões. Tudo bem? Você pode até ir lá no texto e destacar um determinado trecho apontado pela banca. Só que eu te falo que a maior parte das questões ela vai te permitir resolver dentro do próprio questionamento e não com a necessidade de retorno ao texto. Tudo bem? Então por isso que a gente vai começar por gramática. Porque a gramática ela vai ou fazer com que eu não tenha necessidade de ler o texto, ou então simplesmente eu vou fazer uma leitura mais simples do texto, mais superficial, a fim de identificar algumas estruturas específicas daquele texto, mas não a ideia completa. Já as questões de texto, elas vão exigir de você muitas vezes a leitura completa do texto. Isso pode gerar cansaço mental no candidato, coisa que não queremos trazer aqui agora. Até porque na sua prova, por exemplo, você tem outros conteúdos e que você também precisa bem pontuar neles. Por exemplo, no caso do Corpo de Bombeiros, a gente tem a parte de emergência hospitalar, que vale muitos pontos. A parte de exatas, que é uma parte significativa na sua redação, na sua prova, no seu concurso. Então, por isso, você precisa estar com a mente boa, com a mente descansada, a fim de que você consiga realizar uma boa prova. Tudo bem? Então, você vai fazer o que para mim? Separar as questões. Gramática e texto. As questões de gramática você vai resolver primeiro, as de texto você vai resolver depois. Aproveito também para dizer para você quais são os assuntos mais explorados pela IDECAM, tudo bem? Primeiro, sintaxe básica. Quando eu falo em sintaxe básica, meus amigos, tua banca gosta de sujeito, sua banca gosta de objetos. Ela gosta dessa identificação. Sua banca também gosta de pontuação. Sua banca gosta de crase. Sua banca gosta de conectivos semânticos. As conjunções da língua portuguesa, quem é meu aluno já sabe daquela tabelinha de conectivos. E, por fim, a sua banca também gosta de explorar o reconhecimento dos tempos e modos verbais. Dos tempos e modos verbais. E é por isso que é fundamental você, enquanto estudante para concursos públicos, é fundamental que você se paute em exercícios da banca.
Por quê? Para você entender do que a banca mais gosta, tudo bem? O que é mais explorado por uma determinada banca? Assim você vai ter uma preparação muito mais efetiva. Assim você vai ter muito mais chance de chegar à sua prova e, por exemplo, obter o gabarito, tudo bem? Vamos à tela, portanto. Chega de enrola, vamos fazer as questões. Meus amigos, primeira questão aponta o seguinte: assinale a alternativa em que o trecho sublinhado apresenta função sintática diferente da dos demais. Isso aqui é uma questão típica da IDECAM. Ele vai te dar 4 opções e dessas opções que ele vai te dar, ele vai marcar que 3 delas têm a mesma função sintática e uma delas tem função sintática diferente da dos demais. Tudo bem? Vamos aqui, por favor, ao texto e vamos analisar. Olha o que ele fala na letra A. Este momento esportivo da história do mundo, dizia o brincalhão presidente. Primeiro passo. Numa questão como essa, gente, sua maior missão, a principal missão de todas. Primeiro, identificar o verbo. Identificar o verbo. Qualquer análise gramatical em que você não tem um ponto de partida, por exemplo, ele falar que é uma questão de crase, falar que é uma questão de adjunta de nominal, se ele não falar nada, acha o verbo. Por quê? Porque o verbo vai te ajudar a achar o sujeito, vai te ajudar a achar possíveis complementos, vai te localizar na sentença. Tudo bem? Olha o que ele fala. Este momento esportivo da história do mundo, dizia o brincalhão presidente. O verbo em jogo é o verbo dizia. Quem dizia? O brincalhão presidente. E esse aqui é o meu sujeito. Cabe comentar, meus amigos, que nada impede que um sujeito esteja colocado depois do verbo. É lógico que a ordem canônica da língua portuguesa prega que venha primeiro o sujeito, depois o verbo e por fim o complemento. A ordem SVC. Mas essa ordem canônica ela também é conhecida como ordem preferencial. Os termos em língua portuguesa preferem se organizar assim, mas não obrigatoriamente organizam-se dessa forma. O sujeito que vem depois do verbo, inclusive, ele é considerado, chamado por alguns também, de sujeito posposto. Mas ele não deixa de ser um sujeito, tudo bem? Então, primeiro identificado, sujeito do verbo. Letra B. Ao todo, foram adquiridos 60 conjuntos. Meus amigos, primeiro passo, identificar o verbo. Só que aqui, ó, eu não tenho só um verbo, né? Eu tenho uma locução verbal. Uma locução verbal, que não é uma locução verbal qualquer. O verbo auxiliar é o verbo ser. O verbo principal está no particípio. Essa construção dessa locução verbal de verbo ser com particípio é o que nós chamamos na gramática da língua portuguesa de voz passiva analítica. Tudo bem? É a voz passiva analítica. E eu pergunto ao verbo, por gentileza, o que foram adquiridos? Ora, foram adquiridos 60 conjuntos. Esse aqui é o seu sujeito, com o qual o verbo estabelece, inclusive, uma relação de concordância. Esse sujeito, pessoal, ele é um sujeito paciente, pois estamos diante de uma circunstância de voz passiva da língua portuguesa. E esse sujeito paciente, ele não está anteposto, ele também está posposto. Tudo bem? Posposto. Só que isso indifere. O importante é você identificar isso aqui, ó. São 2 sujeitos. E ele quer de você que você identifique o que tem classificação sintática diferente da dos demais. A IDECAM vem para você com a letra C, em que ele destaca para você o seguinte: o acionamento é feito por meio de um cordão ligado à motocicleta e a um cilindro de gás carbônico, que fica acoplado na jaqueta. E ele quer de você o seguinte: a função sintática deste que. Sabe por que a IDECAM coloca essa alternativa? Porque achar a função sintática do que não é uma missão que todo mundo consegue cumprir. Por esse motivo, o candidato pensa, poxa, isso aqui é sujeito, isso aqui é sujeito, esse que não deve ser sujeito não. Aí ele vai lá e marca a letra C. E é por isso que a IDECAM te faz essa proposta. Vem comigo, por favor. Primeiro passo. Lembre-se que uma das funções do que, aliás, a função do que, da qual você mais vai precisar para o concurso da IDECAM, é a função de pronome relativo da língua portuguesa. Tudo bem? Como é que eu sei que ele é um pronome relativo? Um dos testes que nós temos é o teste da substituição do que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Olha lá, o acionamento é feito por meio de um cordão ligado à motocicleta e a um cilindro de gás carbônico, o qual fica
acoplado na jaqueta. Gente, perceba para mim o seguinte, que eu coloquei o qual e ele ficou encaixável, te provando que este que aqui está, ele é um pronome relativo da língua portuguesa. Primeiro passo, você nunca pode se esquecer do que significa ser um pronome. Pronome é aquela palavra que acompanha ou que substitui o nome. Pronome relativo, ele nunca acompanha. Pronome relativo, ele sempre substitui o nome a que se refere. Ou seja, ele substitui o nome a que se refere. Logo, ele precisa se referir a um nome. Perceba comigo, por gentileza. Aqui ele coloca o seguinte: ligado à motocicleta e a um cilindro de gás carbônico, o qual fica acoplado na jaqueta. Esse o qual, gente, ele retoma quem? Um cilindro de gás carbônico. Esse o qual, ele retoma isso aqui, ó. Um cilindro de gás carbônico. Conforme eu comentei com você, a missão do pronome relativo é substituir o nome a que se refere. Logo, a função deste pronome relativo é substituir o nome a que se refere. Toda vez que você identificar um pronome relativo, você tem uma missão a partir de hoje. Lembra, pronome relativo, eu preciso ler algo dentro dele. O que é esse ler algo dentro dele? Vou te dar um exemplo com outro tipo de pronome. Eu digo para você assim, ó, o professor está feliz. Ponto final. Ele concluiu o doutorado. O professor está feliz, ponto. Ele concluiu o doutorado. Quem é que concluiu o doutorado? Ele. Ele quem? O professor. Tá vendo que esse ele carrega a ideia de o professor? É como se o texto fosse: o professor está feliz, o professor concluiu o doutorado. Só que para não colocar professor duas vezes, o professor está feliz, ele concluiu o doutorado. Então veja para mim que este ele retoma uma informação e repete essa informação. O pronome relativo, ele retoma uma informação e repete essa informação. É como se o meu texto estivesse escrito da seguinte maneira, olha só. O acionamento é feito por meio de um cordão ligado à motocicleta e a um cilindro de CO2. Parei. Um cilindro de CO2 fica acoplado na jaqueta. Vou repetir para você. Qual que é a ideia? O acionamento é feito por meio de um cordão ligado à motocicleta e a um cilindro de CO2. Parei. No lugar do quê? Um cilindro de CO2 fica acoplado na jaqueta. É como se esse meu período aqui, pessoal, ele me permitisse ler dentro desse quê? Isso aqui, ó. Um cilindro de CO2 fica acoplado à jaqueta. Peraí. O verbo é o verbo fica, certo? Quem é que fica acoplado à jaqueta? Um cilindro de CO2. Esse aqui seria o sujeito. Todavia, o texto não foi redigido assim, ó. O acionamento é feito por meio de um cordão ligado à motocicleta e é um cilindro de CO2. O cilindro de CO2 fica acoplado. Este cilindro de CO2, ele está guardado onde? Dentro do que? Ou seja, este que aqui, em relação ao verbo fica, ele desempenha a função gramatical de sujeito. Tudo bem? Desta maneira, meus amigos, eu acabei de constatar o seguinte, que na letra A eu tenho um sujeito, na letra B eu tenho um sujeito e na letra C eu tenho um pronome relativo que desempenha a função sintática de sujeito. Vai sobrar qual alternativa? Veja comigo letra D. Nos Jogos Olímpicos, os motociclistas da corporação já usarão esse novo equipamento. Veja comigo. O verbo em jogo, o verbo usarão. Quem é que usarão? Os motociclistas da corporação. Esse aqui é que é o sujeito. Detalhe importante. Tá vendo como é que você já achou o verbo e já achou o sujeito? Logo, esse novo equipamento já não pode mais ser o sujeito. E por que ele não pode mais ser o sujeito? Porque o sujeito já está identificado. Tudo bem? Agora, o que ele é? Veja comigo. Quem usa, usa algo. Usa esse novo equipamento, que é o objeto direto. Ratificando, portanto, que a alternativa a ser marcada era a letra D, já que letras A, B e C apresentam o sujeito. E a letra D, o objeto direto. Entendeu como é que funciona? A IDECAN sempre faz desse jeitinho. Ela usa normalmente as funções sujeito e objeto e ela bota um pronome relativo em jogo. Portanto, lembre-se de que você precisa estudar a função sintática do pronome relativo para que você consiga identificar e você consiga acertar uma questão proposta pela banca, uma questão dessa natureza. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Olha o que ele fala na questão 2. No trecho, o acionamento é feito por meio de um cordão ligado à motocicleta. O acento grave foi usado corretamente. E por que o acento grave foi usado corretamente? Ora, um cordão ligado. Se ele está ligado a algo. Então, eu já tenho aqui a presença
da nossa ilustre preposição. O substantivo motocicleta, a palavra motocicleta é, gramaticalmente, um substantivo que é feminino e que é singular. Se ele é um substantivo feminino singular, ele admite a existência do artigo a, o a enquanto artigo. Preposição a mais artigo a resulta em a com crase. Beleza. O acento grave foi utilizado corretamente. Assinale a alternativa que representa uma opção para a substituição do termo destacado, ou seja, ele quer uma opção que substitua o termo motocicleta. Mas de que maneira? Olha só, assinale a alternativa que representa uma opção para a substituição do termo destacado, mantendo-se o emprego do sinal indicativo de crase. Ou seja, ele quer que você encontre algo que substitua o termo motocicleta e que mantenha este a da maneira como está aqui, o a com acento grave. Em outras palavras, o que ele quer de você? Repare comigo, porque crase é entendimento, é bom senso. Se você tem bom senso, você aprende crase. Se você é sem noção, você nunca vai aprender crase. Se o cordão está ligado, ele está ligado a. Eu já tenho uma preposição. Ou seja, eu não vou mexer com a preposição. Eu quero saber agora é o seguinte, se eu vou conseguir inserir um termo aqui e que vai manter o artigo. Tudo bem? Ele quer a manutenção do artigo, em outras palavras. Vejamos, portanto, essa motocicleta. Ele quer saber o seguinte, se essa motocicleta aceita um artigo a. Me acompanhe, por favor. Eu digo para você assim, ó. Essa motocicleta, esta motocicleta está quebrada. Está quebrada. Me acompanhe. Segundo o meu texto, quem é que está quebrada? Esta motocicleta, essa motocicleta. E esse aqui é meu sujeito. Perfeito. Meus amigos, essa frase, da maneira como está organizada, essa motocicleta está quebrada, ela é uma frase gramaticalmente aceita na língua portuguesa. O nosso vernáculo admite essa formação. Agora veja comigo, poderia ser isso aqui, ó. A essa motocicleta está quebrada? Não. Veja, portanto, que este a que está aqui, ele é, no texto, proibido. Mas se você percebeu comigo, meus amigos, olha só. Eu coloquei a expressão essa motocicleta como sujeito de uma nova frase. E o sujeito na língua portuguesa, ele jamais pode ser preposicionado. Logo, meus amigos, significa que este a que eu acabei de colocar aqui, se esse a apareceu no sujeito e o sujeito não pode ser preposicionado, significa que eu tentei colocar aqui um artigo da língua portuguesa. E, meus amigos, se eu tentei colocar um artigo da língua portuguesa aqui e não deu para colocar esse artigo, significa que essa motocicleta proíbe a presença de um artigo, melhor dizendo, este pronome demonstrativo essa proíbe a presença do artigo, o que torna a letra A uma alternativa inválida, pois se proíbe a presença do artigo, naturalmente não terá como se fundir com a preposição e formar uma crase. Eu gostaria que você percebesse comigo o seguinte, imagine que eu tirasse desse texto essa e deixasse o a. Ficaria assim, ó, a motocicleta está quebrada. Quem é que está quebrado? A motocicleta. Tá vendo que agora, quando eu tirei o essa, já é admissível colocar esse a? Mostrando para você que esse a motocicleta está quebrada, é um artigo aceitável caso eu retire o pronome demonstrativo. Mas se eu tiver o pronome demonstrativo, não dá para ter o artigo. Tudo bem? Vou voltar aqui para você. O essa motocicleta. E vamos à próxima alternativa. Eu coloco para você motocicletas. Eu digo para você da seguinte maneira. Motocicletas estão quebradas. Motocicletas estão quebradas. Verifique comigo. Segundo meu texto, quem é que estão quebradas? Motocicletas. Esse aqui é o meu sujeito. Tente colocar um artigo lá atrás. As motocicletas estão quebradas. Dá para colocar esse artigo, professor? Dá. Só que aí vem um detalhe importante. O artigo que eu acabei de colocar aqui não é um artigo singular, é um artigo plural. E se é um artigo plural, eu não vou manter esse a com crase do jeito que está aqui. Para eu colocar motocicletas ali, eu preciso ainda fazer isso aqui, ó.
colocar um S bem aqui, não é verdade? E ele me sugeriu o seguinte, só a manutenção do sinal indicativo de crase. Ele não sugeriu a manutenção do sinal indicativo de crase e o acréscimo de outra letra. Ou seja, eu tenho que manter como estava. Como estava era um artigo singular. Então, por isso, essa forma não serve, porque essa forma não oferece um artigo singular. E, aliás, se eu colocasse "a motocicletas estão quebradas", eu tenho o mesmo problema que eu tinha aqui em cima. Não aceita um artigo singular. Tudo bem? Logo, a letra B também é uma alternativa equivocada, pois a questão não sugere o acréscimo da letra S. Ele quer que você mantenha dessa maneira, ou seja, uma preposição a com um artigo singular. Olha a próxima alternativa. Sua motocicleta. Eu digo a você da seguinte maneira. Sua motocicleta está quebrada. Sua motocicleta está quebrada. Por gentileza, meus queridos. Quem é que está quebrada? Sua motocicleta. Sujeito. Te faço uma pergunta. A frase "sua motocicleta está quebrada" é uma frase gramaticalmente válida na língua portuguesa? Sim, professor, é válido. Sua motocicleta está quebrada. E se eu fizer isso aqui, ó? A sua motocicleta está quebrada. É aceitável? Também é. E vou te contar mais. Sua motocicleta está quebrada. A sua motocicleta está quebrada não tem nem diferença de sentido. Sabe por quê? Porque com a presença desse pronome possessivo aqui, ó, a gramática da língua portuguesa te diz o seguinte, que a presença do pronome possessivo faculta a ocorrência de um artigo. Eu poderia ou não colocar esse artigo. Desta maneira, meus amigos, o que eu consigo observar aqui no meu texto? Eu consigo observar o seguinte, que já tem uma preposição. Sua motocicleta vai permitir a inserção de um artigo singular, se a preposição que vem de ligado está mantida. E sua motocicleta aceita um artigo singular, terei a manutenção do emprego do acento grave. A minha frase vai continuar correta só com essa forma aqui. Logo, a alternativa correta a ser marcada, a letra C de casa. Tudo bem? Por fim, pessoal, cabe comentar. Professor, essa crase aqui seria facultativa se eu colocar sua motocicleta? Seria. E por que seria facultativa? Porque sua faculta a presença do artigo. Só que o cara não está perguntando qual que é a forma facultativa. O cara quer saber só uma forma que me permita manter este acento grave acima desse A. Ou seja, ele está te perguntando se existe alguma forma para colocar ali que vai manter para mim um artigo singular, ok? Vamos aqui mais um pouquinho. A próxima alternativa, uma motocicleta. Eu digo para você da seguinte maneira. Uma motocicleta está quebrada. Uma motocicleta está quebrada. Perceba comigo. Quem é que está quebrada? Uma motocicleta. Esse aqui é o meu sujeito. Frase aceitável na gramática da língua portuguesa. Uma motocicleta está quebrada. Bota para mim um artigo A lá atrás. Ficaria assim, ó. Uma motocicleta está quebrada. Dá, professor? Não dá. E por que não dá? Porque uma já é um artigo indefinido. Se eu já tenho um artigo, eu não poderia colocar dois artigos. Logo, se eu coloco uma motocicleta, já tem um artigo, não me permite o artigo definido, obviamente não vai me permitir a fusão com a preposição, consequentemente, eu não teria a ocorrência da crase. Tudo bem? Em outras palavras, meus amigos, o que a IDECAN gosta na questão de crase? Que você saiba principalmente saber se o artigo é proibido, se o artigo é obrigatório, se o artigo é facultativo. Para isso, qual que é a minha recomendação? Faça com que essas expressões se tornem sujeitos de novas frases, pois ao se tornar sujeito, você vai isolar essas expressões numa posição em que elas só podem receber artigos e não preposições. E aí você vai testar a possibilidade, a obrigatoriedade ou a proibição da inserção de um artigo. Naturalmente, se eu sei do artigo, sei da preposição, eu posso pensar na crase. Tudo bem? Vamos à tela mais um pouquinho. Mais uma questão de número 3, ele coloca para você o seguinte texto. Lula, Sérgio Cabral e Eduardo Paes, presidente, governador e prefeito respectivamente, unidos como arroz de japonês, só contavam glórias. O emprego dos travessões nesse trecho indica, gente, um tópico que a IDECAN gosta muito, o entendimento dos sinais de pontuação. E neste caso, especificamente, estamos falando do travessão. Só que aí vai morar algo importante acerca da IDECAN. A IDECAN tem uma mania
de colocar, dentre as opções abaixo apresentadas, duas alternativas corretas. Tudo bem? E você vai ver que eu propositalmente fiz a mesma coisa. Coloquei duas alternativas corretas. A sua missão enquanto candidato, e a IDECAN não anula esse tipo de questão, é você achar a mais certa dentre as certas. Tudo bem? Eu vou te explicar que papo é esse de mais certa dentre as certas, que muita gente ainda não se situou sobre essa sacada da IDECAN. A mais certa dentre as certas é aquela que, com maior especificidade, aborda o que está apresentado no texto. Ou seja, é aquela que detalha de maneira mais específica o fenômeno ocorrido. Por que estou te falando isso? Veja comigo, por favor. Letra A. Ele fala que os travessões indicam uma explicação. Tudo bem? Meus amigos, se eu for observar, no meu texto eu tenho isso aqui, ó. Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Paes. Presidente Lula, governador Sérgio Cabral, prefeito Eduardo Paes, respectivamente. Ou seja, eu estou te explicando quem é Lula, estou te explicando quem é o governador, estou te explicando quem é o prefeito. Tudo bem? Ou seja, essa expressão, ela fornece uma explicação acerca do termo anterior. Não é à toa que está entre travessões, até porque, semanticamente, a pontuação ela pode marcar uma explicação. Eu coloquei esses travessões, óbvio, porque esse trecho, ele apresenta finalidade explicativa. E é uma finalidade explicativa marcada por uma função sintática. Porque se nesse meu texto eu chamar Lula, Sérgio Cabral e Eduardo Paes de X e chamar presidente, governador e prefeito respectivamente de Y, eu sei que nesse meu texto X é igual a Y semanticamente. E essa equivalência semântica é que marca a existência de um aposto. Ou seja, o que eu tenho aqui nesse meu texto é que presidente, governador e prefeito representam um aposto de Lula, Sérgio Cabral e Eduardo Paes. Tudo bem? Um aposto que foi empregado com a finalidade de explicar quem são aqueles. Só que na língua portuguesa, apostos com finalidade explicativa não é apenas o aposto explicativo, tudo bem? O aposto enumerativo tem finalidade explicativa, o aposto resumitivo tem finalidade explicativa e por isso que eles recebem pontuação. A finalidade é explicativa, só que eles recebem novos nomes devido ao seu formato. Agora veja comigo, por favor. A letra A, portanto, representa uma explicação, eu posso até considerar que é uma alternativa válida. Mas ele me vem com a letra B e fala o seguinte, um aposto enumerativo. Tem finalidade explicativa, professor? Tem. É um aposto enumerativo? É também. Mas qual das duas alternativas atende com maior especificidade o fenômeno acima visto? Gente, o aposto pode ser explicativo, ele pode ser enumerativo, ele pode ser resumitivo. Todos eles são apostos com finalidade explicativa. Esse aqui só é mais um. Agora, por exemplo, esse aposto que está aqui colocado, ele evidentemente me apresenta o quê? 1, 2, 3. Uma enumeração. Ou seja, falar em enumeração nesse trecho me mostra com maior visualidade o fenômeno que está ocorrendo. Ou seja, a banca IDECAN diante desse cenário consideraria qual a alternativa correta? A letra B. Tudo bem? E por que ela considera a letra B? Porque a letra B ela é mais específica. Tudo bem? Ou seja, ela detalha melhor o fenômeno que está ali acima apresentado. Uma explicação seria uma alternativa mais genérica. É uma explicação como tantas outras poderiam ser. Inclusive, trechos que não representam uma enumeração poderiam ser uma explicação. Agora, aqui, eu vejo que mais evidente que uma explicação é a presença de uma enumeração com finalidade apositiva, ou seja, o valor de um aposto que foi empregado em formato de enumeração para ter uma finalidade explicativa acerca do termo anterior. A IDECAN já fez isso não foi uma e nem duas vezes, e ela não anula esse tipo de questão. Então, por isso, lembre-se, você vai estar em busca da alternativa que trata com maior especificidade o fenômeno observado. A IDECAN já fez isso, ela vai fazer de novo e você tem que estar atento. É uma banca que faz essa pegadinha. As outras alternativas, claro, uma citação direta não tem nada a ver com citação que eu tenho ali. E, por fim, uma condição não é condição de ninguém. Tudo bem? Meus amigos, dessa maneira eu mostrei para vocês 3 questões no perfil da IDECAN e como que a IDECAN vai abordar esses assuntos e como você deve se posicionar diante da prova. Até porque isso aqui já seria uma
prática orientada para os seus próximos exercícios. Esse é o objetivo desse mini simulado. Não é simplesmente daqui você se bastar e daqui você falar, pronto, estou pronto já para fazer a prova da IDECAN. Não, não é esse o objetivo do mini simulado. O objetivo do mini simulado é te mostrar um direcionamento da banca. De agora para frente, o papel é teu. Baixe questões, baixe provas, resolva-as, use a teoria como suporte, a fim de que você consiga ter maior efetividade nas questões que serão propostas. Isso aqui, como é um mini simulado, é só uma mini orientação. É um caminho que você deve seguir. Tudo bem? Meus amigos, tenho certeza de que este conhecimento já está na ponta da sua língua. E de agora em diante, você vai ter uma prática muito melhor das questões da IDECAN e com certeza vai ser mais efetivo ainda no seu próximo concurso. Tudo bem, meus amigos? Não se esqueça de deixar aqui embaixo pra gente os comentários acerca do que você achou do nosso vídeo e do que você está achando sobre o nosso programa Na Ponta da Língua. Tudo bem? Grande beijo, até sexta que vem.